Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma palavra, mas antes disso eu quero dar alguns recados aqui para você. Provavelmente você deve ter ouvido aí lá no meu Instagram ou até aqui nas lives do YouTube, nas últimas lives, que eu tenho comentado sobre o evento presencial que nós estamos organizando agora dia 2 de dezembro lá no Rio de Janeiro. Isso aí, amiga, é um evento de vida sentimental para mulheres solteiras, casadas, divorciadas, noivas, para quem tem namorado. É para a área sentimental. Vai ser uma imersão de vida sentimental para mulheres. E também está aberto para os amigos. Eu falo mulheres porque grande parte aqui do meu público é mulher. Mas está liberado aí para os amigos também, tá bom? Então, para você que é homem e gostaria muito de ir, pode se sentir à vontade. Amém? Eu vou deixar aqui na tela o meu telefone para você, amiga do Rio de Janeiro que quer ir, entrar em contato comigo para mais informações. Se você é de São Paulo e quer muito ir, nós estamos organizando uma caravana, só que são poucas vagas. Então você que é de São Paulo e quer ir, vai sair uma van aqui de São Paulo direto pro evento e vai trazer de volta para cá. A gente conseguiu um valor muito bom para levar, para trazer, com o lanche ainda da ida e da volta, e também já incluso o ingresso. E outra coisa que eu também quero falar para vocês é que eu já estou abrindo também novas vagas para acompanhamento individual. Para você, amiga, que quer um acompanhamento mais de perto, que quer me ajuda, também está aqui na tela o meu telefone para você entrar em contato comigo para mais informações. Como eu sempre falo para vocês, são poucas vagas para acompanhamento individual, por isso que eu sempre abro todo mês. Eu também não posso deixar também de avisar para vocês, para as amigas aí que leram o meu livro, que se chama Enquanto Eu Esperava, saiba, gente, que em breve vai ter já a parte 2. Isso aí, amiga, você que leu o primeiro livro, gostou, saiba que em breve está vindo aí o segundo livro, que se chama Depois que Ele Chegou. Eu, inclusive, desafio você, amiga, que não leu o primeiro livro, que se chama Enquanto Eu Esperava, faça um propósito com Deus e eu duvido que você não vai ter a resposta que você busca nele durante o tempo que você lê este livro, tá bom? Faça um propósito com ele, pergunte algo para ele, leia o livro que eu creio que a resposta estará lá. Esse livro não é só uma história de amor, esse livro, gente, ele veio com um propósito para aqueles que esperam em Deus. Então, todos aqueles que tiver acesso a esse livro, pode ter certeza que é Deus querendo falar por meio dele, tá bom? Agora vamos para a parte principal, que é o momento da palavra. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão zombava. E disse a Abraão: Põe para fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque o meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Ouve Sara em tudo o que te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é sua descendência. Falar sobre promessa, gente, não tem como não lembrar de Abraão e Sara, né? Quando Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, eles ainda eram Abrão e Saraí. E a gente sabe que esperar em Deus é muito difícil, gente. Na prática, o negócio é difícil, dói. O tempo nos assusta, né? Inclusive no meu livro está escrito lá que o tempo de Deus não é nosso inimigo, e é verdade, porque o tempo de Deus não é nosso inimigo, porém ele é assustador. O tempo de Deus é assustador. E não por conta de Deus, mas por conta da nossa fragilidade humana, por conta de nós mesmos. A gente tem medo, a gente se sente inseguro, a gente tem dúvidas, sabe? A gente muitas das vezes dá ouvido à nossa carência, dá ouvido às dúvidas, dá ouvido às vozes de outros de fora. Às vezes a gente olha também para a realidade que é completamente diferente daquilo que Deus está falando. E ter fé é muito difícil. A gente ouve aí com muita frequência as pessoas falando: eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas, gente, na prática é muito difícil. E estava acontecendo isso com Sara e com Abraão. Eles que estavam há tanto tempo esperando, já tinham idade avançada. Sara, ela não aguentou. Ela colocou a mãozinha dela no meio de uma promessa que Deus tinha feito. Sara, ela teve a ideia de fazer com que Agar dormisse com Abraão para gerar um filho, e esse filho ser como um filho adotado dela. Então, assim, era uma forma de acelerar a bênção. Mas não era exatamente assim
que Deus tinha prometido. E quantas das vezes a gente, por medo, por insegurança, por tantas questões, que nem vale a pena ficar citando aqui todas, porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida, que mexe com a nossa fé, sabe, que mexe com as nossas emoções, que mexe com tudo. E a gente começa a misturar as coisas. A gente começa a colocar a nossa mão onde a mão de Deus está. E depois, quando as coisas começam a dar errado, a gente quer ir diante de Deus e fala assim, Senhor, e a promessa, Deus? E a promessa que o Senhor fez? Quando nós colocamos a nossa mão ali no meio. Foi isso que aconteceu com Sara neste momento. Ela colocou a mão onde não era para ela pôr a mão. E isso trouxe problemas para ela. Então a intenção dela, claro, era realizar um sonho. A intenção dela era boa. Mas ela atrapalhou tudo aquilo. E Deus foi muito misericordioso ao lidar com tudo aquilo. A culpa não foi da criança que veio a nascer, que era Ismael. A culpa não foi de Agar, porque não foi Agar que deu a ideia. A culpa foi da própria Sara e do próprio Abrão, que aceitou, se submeter àquela situação. Ou melhor, que se submeteram àquela situação. Agar era uma serva e ela obedeceu às ordens que foi dado a ela. Porém, quando a criança nasceu, começou a ter problema entre Sara e Agar. Isso aí, começou a ter problema. Agar começou a tratar Sara diferente e isso começou a incomodar cada vez mais Sara. E Agar provavelmente tenha confundido muito as coisas. Ela sabia que lá no fundo, ela era mãe de Ismael. E talvez ela não conseguiu ali se enxergar no meio de toda aquela situação. Então é isso, quando a gente põe a nossa mão onde a mão de Deus está, a gente atrai problema. E ainda que a princípio a gente acredite que aquilo ali está sendo resolvido, que está, que a gente está seguindo a nossa vida, lá na frente vai dar problema. E não tem como não dar problema quando a gente envolve pessoas ou situações em um momento, em um tempo que não é para envolver. Deus tinha determinado, Deus tinha um tempo para a promessa de Sara e Abrão. Não adiantava eles colocar a mão. Porém, a gente sabe que na prática, esperar em Deus não é fácil. É muito difícil. Além de requerer muita fé, que eu acredito que é aquilo que sustenta, é a base de tudo, a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar emocionalmente. Porque é muito difícil crer numa promessa quando muitas das vezes a nossa realidade perante os nossos olhos é completamente diferente daquilo que a gente crê ou que a gente espera. Eu falo isso por experiência própria. Deus, para mim, tinha mostrado um casamento, mas a minha realidade era totalmente o contrário no meu processo. Então, ter fé quando algo que Deus te prometeu ainda é inexistente, é difícil. É fácil crer quando a gente vê ali alguns sinais, quando a gente vê que já existe um algo. E quando não existe um algo? É muito difícil. E se a gente não toma cuidado, a gente vai se angustiando tanto. A gente cria uma dependência emocional muito grande, E a partir do momento que a gente põe nossa mão em um algo, por mais que a gente não queira, você põe uma mão, a probabilidade de você colocar a outra para tentar resolver é muito grande, Então, Sara começou a ter grandes problemas com Agar. Muitos problemas com Agar. E até a própria criança, depois Ismael, quando cresceu, começou a ter problemas com o filho da promessa que agora nasceu, com Isaac. Começou a ter problemas. E aí chegou num tempo que Deus teve que resolver aquela situação. E de uma forma que não seria agradável. Não tem como resolver uma situação desagradável sem desagradar um dos lados. Não tem como. Principalmente quando já começou errado. Ia chatear alguém. Alguém ia acabar sofrendo. Alguém ia acabar se machucando. Então, Ismael não tinha culpa. Ismael era uma criança, cresceu, era um menino. Claro, começou a misturar algumas coisas também, mas ele não tinha culpa. Ismael não tinha culpa. Agar, até determinado tempo, também não tinha culpa. Mas Sara, por conta da incredulidade dela, talvez por conta do sofrimento dela em não esperar em Deus, o medo das coisas não acontecerem, porque a idade dela era avançada, o tempo estava correndo. Sara foi a porta de entrada para tudo aquilo. E agora estava ali aquele problemão para resolver. E alguém com certeza sairia machucado. E quem saiu machucado, gente, foi Agar e Ismael. Eu sei que Sara se machucou também. Eu sei que Sara provavelmente sofreu também. Mas ela foi a porta de entrada para aquilo. Tudo aquilo era consequência da escolha e da decisão de Sara. Não é justo, às vezes, a gente esperar
tudo de Deus, jogar tudo no colo de Deus, de coisas que nós decidimos, coisas que nós escolhemos, sabe? Não é justo fazer isso. Aí quando toda aquela situação acontece, mesmo isso não sendo justo, a gente instintivamente espera que Deus resolva tudo. E aqui chegou num ponto crucial, e aqui chegou num ponto muito difícil, onde Abraão teve que despedir Ismael, porque já estava rolando muitos problemas entre os dois filhos, entre Ismael e entre Isaque, o filho da promessa e o filho, vamos dizer assim, que não era da promessa. E é nesse ponto que eu quero pegar, e é nesse ponto que eu quero entrar agora. Quantas pessoas hoje em dia, diante da presença de Deus, se sentem como Ismael? Eu não sou desejada, eu não sou amada, tem muitas coisas que eu estou vivendo, que eu estou passando, que não fui eu que escolhi, que refletiu em mim. Parece que eu sou segunda opção, porque Isaque é o filho da promessa. E eu, quem eu sou? Quem eu sou? Tem muitas pessoas na presença de Deus que muitas vezes não entendem o valor que ele tem, porque a gente começa a olhar para os lados. A gente começa a olhar para os Isaques, né? A gente olha assim, não, aquele ali, aquela ali é filha da promessa. Deus, ele faz aquele ali, aquela ali, ela é filha da promessa. Para eles são diferentes, para ele Deus fez. Deus tem preferidos. Para mim, por que para mim é tudo mais difícil? Por que eu sempre tenho que ficar como segunda opção? E a verdade é que apesar de Isaque ser a promessa que Deus tinha prometido para Abraão e Sara, isso não significava que Ismael não tinha valor. Ismael tinha valor. Ele tinha muito valor. Porém, uma pessoa com valor fora da posição certa, ela não vai ter valor. Então, você no lugar certo vai ter valor. Você entre as pessoas certas vai ter valor. Então, as circunstâncias, as situações da vida, às vezes nos confronta, nos machuca, ao ponto da gente pensar que a gente não tem valor, que outros são melhores, que eles são diferentes, que Deus prefere eles, que Deus abençoa eles, mas para mim Deus não me abençoa, para mim tudo é mais difícil. Eu não me considero como Isaque, eu não me considero como Abraão, como Sara, como Abraão, Isaque e Jacó. Quantas pessoas não têm conseguido entender e ver o seu real valor, porque talvez a circunstância ao redor está o tempo todo nos mostrando que nós, aos olhos deles, não somos ninguém. Que nós, aos olhos dele, somos insuficientes. E Deus está dizendo para você que por mais que o homem, as pessoas ao seu redor, não valorize você, eu te valorizo. E por isso que Deus, o próprio Deus, ao resolver aquela bagunça de Sara e Abraão, permitiu e quis com que Ismael saísse para fora, com que Ismael fosse embora. Porque ali naquela terra, ali naquele lugar, ali naquele tempo, não era o lugar dele. Porém, Deus tinha uma grande nação, sim, para Ismael. Então você no lugar errado não vai viver o ápice do que Deus tem para sua vida. Você com a pessoa errada não vai viver o ápice do que Deus tem para sua vida. E isso valia para todos os lados. Por isso que Deus instruiu a Abraão, quando começou a ter problema entre Sara e Agar, a permitir com que Agar fosse embora com a criança. Já não era a primeira vez que estava tendo problema com Agar. Agar já tinha fugido antes. Deus já tinha trazido ela de volta. E às vezes é isso. Tem circunstâncias que a gente vai lá, põe a nossa mão, sabe? Dá problema e a gente simplesmente quer ir embora, quer fugir. E ali naquele tempo, Deus não tinha permitido com que Agar fugisse. Deus falou para Agar, volta para sua senhora. Né? E também não tinha como, né, Sara simplesmente chispar com a mulher dali, com a criança dali. Né? E Deus ali, de certa forma, indiretamente, estava dizendo para ela, você não fez, agora você precisa arcar com a sua consequência. Você vai ter que ser mulher, você vai ter que ser homem para arcar com essa consequência. Só que estava numa situação tão difícil, não tinha como não sair machucado. Alguém ia sofrer. E a gente sempre sabe, a gente sabe que a corda sempre quebra para o mais fraco. Sobrou para Agar e para Ismael ter que ir embora. Porque ainda que Deus reconhecesse o valor deles como pessoas, a verdade é que eles eram menores naquela situação. Certo? Porque Agar era serva. E Ismael, por mais que fosse filho agora de Abraão,
Sara era a mulher, Sara era a esposa. Então era uma criança, era um menino que não era o filho da promessa. Então Agar e Ismael foram embora, o menino chorou. E Deus foi misericordioso. E Deus foi misericordioso e ainda assim tinha um plano para a vida de Ismael. Então Ismael, na casa de seu pai Abrão, com sua mãe sendo serva, porque Sara agora tinha rejeitado Ismael, não aceitando mais ele como filho, ele era como um bastardo. Ele nunca seria Senhor, porque Senhor seria Isaac. Mas na terra que Deus tinha para Ismael, ele seria Senhor. Ele seria uma nação que inclusive existe até hoje. Então entenda que você no lugar errado, no meio das pessoas erradas, você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. A questão não é que você não tem valor, é que você no lugar errado é desvalorizado. Deus não cumpriu a promessa na vida de Abraão e Sara porque eles eram os preferidos, porque eles estavam certos, porque eles erraram. Eles falharam, como Agar teve seus erros, como Ismael, como Isaac teve seus erros. Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça. Por mais que as situações, as circunstâncias, processos mostrem, por meio de pessoas, que uns são melhores do que outros, isso não é verdade aos olhos de Deus. E Deus está dizendo para você que está aqui hoje. Talvez as pessoas ao seu redor não te valorizem. Talvez o lugar onde você está hoje não te valorize. E talvez não te valorize porque não é aí o seu lugar. Porque não é com essa pessoa, não é desse jeito, não é dessa forma. Mas eu te colocarei naquilo que é seu. Eu te colocarei naquilo que é seu. E se Deus te fez uma promessa, não põe a tua mão. Se você pôr sua mão, seja homem, seja mulher, para agora resolver essa questão. Não adianta fugir. Você vai ter que ser maduro para tentar lidar com essa situação. Não tem como isso não doer, porque já começou errado. E quando começa errado, dói em algum momento. Não tem como não sentir nada. Não seria justo, inclusive, se a gente não sentisse nada. A verdade é que grande parte do que a gente passa são consequências nossas. Claro que eu não posso generalizar, porque realmente tem coisas que refletem em nós que não é da nossa culpa, que não foi culpa nossa, mas que refletiu em nós, por conta muitas das vezes do nosso meio, por conta muitas das vezes de quem está sobre nós, Teve coisas aí nessa história, por exemplo, que Agar não teve culpa, que Agar não tinha culpa, que Ismael não tinha culpa, entendeu? Só que mesmo Sara e Abraão tendo aquela culpa inicial, aquilo não justificaria continuar no erro, continuar no meio daquela bola de confusão, naquela bola de neve que aquilo se tornou. E hoje Deus, por meio dessa palavra, está querendo falar com você e comigo, que Ele está colocando essa casa em ordem, que Ele está colocando a tua vida em ordem. Vai ter desconforto, vai ter problema, porque tem coisas que não fui eu que coloquei, foi você que colocou. E aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus fez, aquilo que veio de Deus, Deus resolve. Deus não é como eu e você, que muda hoje, que hoje quer uma coisa, amanhã não quer. Que hoje fazemos uma coisa e amanhã a gente não quer assumir o que a gente fez. Então hoje esta palavra, ela vem como uma resposta de Deus para você, dizendo para você assim, eu fiz uma promessa para você. Eu tenho uma promessa para sua vida familiar. Eu tenho uma promessa para você na sua vida financeira. Eu tenho uma promessa para você de acordo com quem você é. Eu tenho uma promessa para você. Mas para você viver o que eu tenho para você, você vai ter que obedecer. Porque se você seguir os seus próprios conselhos, se você ouvir o seu próprio coração, você vai tomar decisões erradas. E quando essas decisões erradas acontecerem, não adianta você chorar. Porque não vai ser possível não mexer. Eu vou ter que mexer para colocar as coisas no lugar. E dói. Mas eu quero tomar a frente, diz o Senhor. Deixa eu tomar a frente da sua vida sentimental. Deixa eu tomar a frente da sua família. Deixa eu tomar a frente do seu trabalho, das suas finanças, dos seus sonhos. Porque eu te conduzirei por um caminho mais seguro, não isento de aflições, de provas, de dificuldades. Mas você não passará por coisas desnecessárias. Porque quando você segue o seu próprio entendimento, o seu próprio coração, as coisas do seu jeito, você sofre muito mais.
você sofre muito mais. Então hoje, essa palavra ela representa algo que Deus está organizando. Algo que Deus está colocando a mão para resolver. A mão dele estava no início. A tua mão foi colocada por cima e Deus está pegando a sua mãozinha, tirando e dizendo para você: eu vou pôr as coisas no lugar. Vai ter desconforto, vai doer um pouco, mas eu vou colocar as coisas no lugar. Eu vou mostrar para você o valor que você tem, principalmente para mim. E o que importa não é o que os outros pensam de você ou o que os outros acham de você. É importante o seu olhar sobre si mesmo, quando você reconhecer o valor que você tem. Eu espero que essa palavra tenha falado grandemente com vocês, como falou comigo. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E para você que quer acompanhamento individual, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo, fica na paz.